Iberian Peninsula, across the borders of Spain and Portugal, there is a unique landscape with a very characteristic biodiversity. This area is one of the first pilot projects of Rewilding Europe, an initiative of various organisations that want to make Europe a wilder place, with a lot more space for wildlife, wilderness and natural processes. We staan in Europa echt voor een historische uitdaging. Elk jaar wordt bijna 1 miljoen hectare land verlaten door herders en boeren. Dat zien heel veel mensen als een probleem, een sociaal-economisch probleem. Wij zien het vooral als een mogelijkheid om nieuwe economieën op te bouwen. Maar dan niet zeg maar, de traditionele, kleinschalige landbouweconomieën, maar economieën gebaseerd op de rijke natuur die Europa kent van origine. They focus on various core areas in Europe. In Western Iberia, a specific region is devoted to the rewilding activities that spread across the borders of Spain and Portugal. 2 local organisations in Western Iberia closely cooperate within Rewilding Europe by connecting their privately managed areas of Campanarios de Asaba on the Spanish side and the Faya Brava Reserve on the Portuguese side. The 2 areas together will become a new European landscape based on wilderness and wildlife. On the Spanish site, the biological reserve of Campanarios de Asaba is located in the province of Salamanca. The protected area is characterized by pasture lands with different oak habitats and a wide range of bird species, from vultures to storks. Mira, qué suerte. Aquí podemos ver las vacas ayaguesas, que son una raza de vaca en peligro de extinción y nos va a servir para recrear el uro. Dentro del Rewilding Europe tenemos una iniciativa que es el proyecto Taurus, que intenta recrear con una fundación holandesa el extinto uro, que era el primer bóvido del que nacen todas las razas de vacas. Los hábitats, mediante la introducción de estos grandes herbívoros extintos o perdidos por la actividad humana y después el abandono, pues lo que queremos conseguir es un modelo 100% digamos salvaje que pueda servir para que nuevos propietarios quieran unirse a la iniciativa y con todo esto poder llegar a tener un producto ecoturístico de calidad. In Portugal, another local organisation is active in the Faya Brava Reserve. Faya Brava is a protected area in Portugal that lies in the heart of the Coa Valley. It's here where, along the steep canyon of the Coa River and over the extensive cork oak woodlands, the majestic cliff-breeding birds soar. O que nós pretendemos com o projeto é criar alternativas à agricultura, alterar a economia que existia ligada à agricultura e tentar ligá-la ao turismo de natureza, à observação de aves, à caça, aos serviços dos ecossistemas. E nós temos feito bastante para conseguir ligar a conservação com a comunidade. I would like to see much more land secured for conservation, so really an extension of the process that has already started here in Faya Brava and Campanarios at the other end of the corridor, as it were. And I would like to see much more wildlife here, and that's our job. Our job is to build those businesses and to build the revenue flows that will help pay for it all. So Rewilding Europe tries to implement models of new wilderness-based economies in the region of Western Iberia. But what do the inhabitants think of the plans of Rewilding Europe?
And how do they see the future of their area? O dono do bar do Escondidinho, em Algodres. Estou aqui já há 30, sou natural daqui, já estou aqui há 30 anos. A população envelheceu, pessoal novo também não há, para ir mais para se dedicar a essa agricultura e a esses campos. Sempre andei no campo, criei-me no campo e no campo vivo. Já tenho a idade que tenho e continuo a trabalhar no campo. Noutro tempo, a gente trabalhava no campo e onde quer encontrava pessoas que dessem uma ajuda à gente se fosse preciso. E agora não se encontra ninguém. E eu, como sempre, me queria trabalhar no campo e nunca soube fazer mais nada, no campo continuo. Dentro del entorno en el que vivimos, el único problema que nos está surgiendo es la despoblación. Estamos en un entorno rural bastante pobre de medios, en el que la gente joven está emigrando a las ciudades, muchos porque el sistema de vida no les gusta, muchos porque no encuentran un medio de vida aquí. Entonces, pues ahí se están estudiando muchos proyectos, se está analizando mucho para poner en valor la zona. Y la mayoría la forma en que se podría poner valor y sacar un valor añadido a mayores sería el turismo. Uma das bases do projeto é criar nova economia, criar uma alternativa a toda a ocupação agrícola que havia nesta região. E da nossa parte nós temos começado com pequenas bases, com percursos pedestres, com visitas guiadas, com produtos de birdwatching, com abrigos de fotografia e um produto que é um bocadinho inovador, é um campo safari aqui na nossa região. Um bocado em comparação com a África, mas feito na Europa. Fala-se muito que o turismo pode ser uma atividade-chave, é com certeza chave, mas não vai ser uma atividade principal. A atividade principal aqui sempre foi a agricultura e a pecuária. Não penso que essas atividades venham a perder a importância. O que elas precisam é de ser valorizadas e modernizadas de uma forma inteligente, de uma forma que as mantenha em termos de qualidade dos produtos que daí derivam, mas ao mesmo tempo mais competitivas em termos económicos. E falo dessas atividades porque são as atividades que são sustentáveis com a conservação da natureza. Estamos aqui numa zona em que os produtos, a maior parte deles é produtos biológicos, é tudo, pronto, agora está na moda, é a agricultura biológica, não é? São produtos que são vendidos um pouco mais caros que o normal, não é? Que a agricultura dita intensiva, não é? Mas não só de trabalhar na terra se pode criar aqui um emprego, não é? Por exemplo, da maneira que há tantos produtos aqui, pode-se criar, por exemplo, uma marca de produtos através de juntar uns agricultores, cria-se um produto, criar, por exemplo, uma loja em que possa ser vendido esse produto, não é? Há aqui pessoas que já criaram a própria marca e neste momento estão a vender para a Europa, principalmente, e agora também para o Brasil, para a China, e acho que está aí uma saída para muita gente. Acho que é uma coisa rentável. Lo más típico de esta comarca
es el cerdo ibérico. Lógicamente es el que mejor aprovecha el producto de los árboles, de las encinas y de los alcornoques, que es la bellota. La bellota la come todo tipo de animales, la comen las vacas, la comen las ovejas. Desde hace ya a lo mejor 30 o 40 años se ha demostrado que por las características que tiene la bellota, principalmente sus ácidos grasos, el oleico, porque una encina es muy parecida a un olivo, si nos fijamos en la encina es muy parecida, os digo, al olivo, y entonces el cerdo ibérico es quien mejor transforma esas características en unos productos, principalmente el jamón. Apart from the production of local products, focus is put on tourism services to promote the local wilderness and to generate revenue streams for nature conservation. Nós temos aqui na Casa da Cisterna temos um turismo rural e que desenvolvemos algumas atividades no exterior. Organizamos com ela jantares, enfim, na natureza. Também temos parcerias com a ATN, fazendo passeios na Faia Brava, sugerindo aos nossos clientes que visitem a Faia Brava, que marquem passeios com eles. Também temos parcerias com o Parque Arqueológico do Val do Coa, em que eles formaram-nos, a mim, nomeadamente, como guia para fazer as visitas às gravuras, e todos estes pequenos projetos são muito importantes. You start to build a network of products which collectively can have more power in the marketplace. And once you've done that, and you can deliver more products and accommodation options, you can start to build a destination. And once you've built a destination, you then have the basis of bringing more people, opening up more markets. These tourism businesses seem to become an important aspect of nature conservation within Rewilding Europe. But how does the local population consider tourism as a driving force behind the development of the area? Sentiam bem a guiar turistas desde que me ocupassem para isso, sim, senhor. Ensinar-lhe aquilo que soubessem tudo. Senhor, porque sou um homem que posso lhe dizer, conheço a nossa folha toda por todo lado. Porque sempre no campo, não é? La comarca en sí, el paisaje, ofrece unas expectativas a los amantes de la naturaleza grandísimos, pero a la persona que quiere vivir, que quiere desarrollar un negocio, que quiere superar el nivel de vida, pues realmente es difícil. Realmente el turismo a pequeña escala y la alimentación, fábricas pequeñas y tal, todo esto la gente que viene se queda encantada, le gusta incluso más porque de alguna forma gusta lo natural y gusta lo pequeño, pero al final no llegamos a esa masa de gente que es la que al final se necesita para crear un movimiento económico importante. Por triste que nos parezca, al final lo que se necesita es un proyecto ambicioso, un proyecto respaldado por las grandes multinacionales de turismo que hagan unas inversiones y que sean capaces de dar a conocer esto. Clearly there's a strong entrepreneurial culture in Europe, but we're not seeing that much evidence of it in the context of wilderness. There are operators out there who've developed businesses based on nature, but there aren't big operators and bigger businesses the sorts of businesses we would connect with in African context to try and or connect those businesses to conservation context to develop enterprise opportunities. So in some areas it's strong. I mean, I think the conservation context is strong. Obviously, from a tourism perspective, you don't have the abundance of wildlife, but part of the whole point of the Rewilding Europe project is to rectify that. But that's a 10, 20, 30, 50-year project, so it's going to be time before
before you have, you know, one of the mantras in, or the bylines in Rewilding Europe is to create the Serengetis and the Yellowstones of Europe. The physical environment exists there, the landscapes exist, but the wildlife content is, it also exists, but you have to work hard to find it, and the abundance isn't there, the visibility isn't there. Veel kennis die in Rewilding Europe nu samengebracht is, die is afkomstig eigenlijk uit Afrika, waar mensen ervaring hebben opgedaan met het combineren van natuurparken en het beheer van natuurparken met ecotouristische voorzieningen, waarbij die bedrijven eigenlijk ook bijdragen aan het onderhoud en het beheer van de natuurparken. Dus de combinatie van echte wildernis, wildlife en ecotourisme, dat is in Afrika veel verder ontwikkeld dan in Europa. Ze liggen eigenlijk 10, 15 jaar voor op ons en we proberen die kennis nu ook in Europa te ontwikkelen. Grande parte dos europeus não conhece os valores naturais e a diversidade de fauna e flora que existe na Europa. E há muito turismo europeu a sair da Europa à procura desse tipo de experiências, quando muitas vezes os podem encontrar muito mais perto de casa. Nós temos aeroportos a 2 horas daqui, com voos diretos para Londres, Paris, Amsterdão, basicamente toda a Europa, e é possível de sair do centro de Londres durante a manhã e vir jantar a esta região e aproveitar tudo o que está no caminho. Não é uma concorrência direta aos safaris, não é isso que nós pretendemos ser, mas pretendemos ser uma opção a quem procura esse tipo de turismo. There seem to be many opportunities for the future of Western Iberia. But does the repopulation of wildlife also have consequences for hunting, one of the sports that's most practiced in the area? Pues cazar en esta región es salir al monte con mis perros y cazar a las especies normales de liebre, conejo y perdiz, que es la que más me gusta. Luego aparte también la caza mayor un poco, que es el jabalí. Mira, pues yo amo mucho los animales, porque como veis tengo gallinas, tengo todo tipo de animales y los amo mucho. Y yo siempre he dicho que el buen cazador es el mejor ecologista que hay. Este pueblo fue un pueblo muy rico de caza. Hace años, yo empecé a cazar con 16 años y aquí hubo mucha caza. Incluso cuando antes de hacer la asociación de los acotados, de cotos de caza, aquí venía gente de España, pero del norte de España venía mucha gente a cazar aquí porque había mucha riqueza en caza. Pero luego con el tiempo, las enfermedades y todo se nos ha ido permitiendo. Otra cosa, están las repoblaciones de caza. Yo no estoy de acuerdo con las repoblaciones porque claro, traerlas de hábitat te corres el riesgo de que no se adapten al hábitat y puedan morirse. Apart from hunting, other challenges exist for rewilding Europe in the light of land abandonment and the revival of wilderness and wildlife. La característica también de esta reserva es que hacemos frontera con Portugal. Entonces nuestro proyecto pretende ser un proyecto transfronterizo que trabaje en la parte portuguesa y también asimismo en la parte española. Apesar desta ser uma das fronteiras mais antigas do mundo, com a União Europeia, com a presença neste projeto conjunto europeu, apesar de tudo a fronteira continua ainda a dividir as comunidades. Há mais proximidade do que se calhar houve aqui há uns anos, mas continua-se a viver um bocadinho de costas voltadas, cada comunidade de cada país para o seu lado. E estes projetos têm muito interesse porque de facto obrigam, entre aspas, a um envolvimento direto entre as pessoas de um lado e do outro. I would say that the one area that has been a struggle for us is this issue of property rights. It's complicated in Europe, much more complicated than in Africa. Property rights exist, but they're often held by governments through complicated municipal, local council dynamics. And it's proving a little harder than we've experienced elsewhere in the world to get a local council or to work with a national park authority to think about the idea of say, creating a 30-year lease over a tourism development site. Os principais desafios têm-se prendido com alguma comunicação.
As pessoas não perceberam bem ainda a possibilidade, da oportunidade que o Rewilding Europe vem criar. Ainda há muita gente a pensar que nós estamos a provocar o abandono agrícola, quando o abandono agrícola e o abandono do território já aconteceu nos últimos 20, 30 anos. E isso tem criado e alterado as expectativas das pessoas, mas estamos a conseguir superar. Na minha opinião pessoal, o rewilding é um ótimo desafio, uma ótima ideia, com uma capacidade muito, muito grande de atrair pessoas, de criar negócios, de melhorar a conservação, mas do que conheço da área, sobretudo aqui, ou deixar a natureza seguir o seu rumo, vai demorar bastante tempo. Vai ser um desafio prolongado, vai ser um desafio à nossa paciência e à nossa capacidade de lutar e de continuar a desenvolver o projeto. Eu acho que o Rewilding Europe é uma ótima oportunidade. Eu tenho uma paixão desde uma casa rural que It's real estate, which is a private house. os animais como o touro. Hoe kunnen we deze prachtige de menor superficie. Se houver cultura Em termos técnicos,